Olha que coisa interessante, uma pergunta que chegou para mim aqui na programação do rádio sobre o dízimo. A pergunta era: posso eu estar dizimando de forma errada? E aí eu levantei uma questão aqui na programação. Você sabia que tem gente que dizima, mas o dízimo não é aceito por Deus? Existem várias formas de um dízimo não ser aceito por Deus. Existe aquela questão do perdão, mas a Bíblia diz: deixe no altar e vá e peça ao seu irmão. Mas eu estou dizendo daquela forma que o dízimo é entregue de forma errada. O dízimo já fala, a palavra dízimo é a 10ª parte. Mas olha que coisa interessante. Malaquias, ele diz assim: trazei o dízimo à casa do tesouro. Você sabia que tem gente que está dizimando, mas o dízimo não está sendo aceito por Deus? Porque o texto diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. O pastor só vai na casa de uma pessoa buscar o dízimo quando ela está enferma, doente, e ela pede para que o pastor vá lá retirar o seu dízimo. Mas a obrigação de cada um é levar. Deus recebe o seu dízimo quando você traz o dízimo. Trazei o dízimo à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É a igreja, é o templo, é o tabernáculo de Deus. É diante do altar que você apresenta o seu dízimo, é diante do altar que você apresenta a sua oferta. É ali que Deus ordena a bênção sobre você. E como eu posso estar dizimando de forma errada? Talvez você está dizimando numa célula. Talvez você leve o seu dízimo numa célula. Está errado. Ali não é a casa do tesouro. Talvez você leve o seu dízimo num ponto de pregação. Ali não é a casa do tesouro. Talvez você leve o dízimo num culto que está tendo numa empresa, numa casa, uma casa de paz. Enfim, ali não é a casa do tesouro. A Bíblia diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. É o templo, um lugar que foi edificado a Deus e consagrado a Deus para ser realizado as cerimônias ao Senhor. Então, não há motivo de você não levar o seu dízimo ao templo. Quando você não leva ao templo, você está transgredindo o mandamento de Deus. Uma outra coisa, isso são princípios bíblicos. Quando se quebra um princípio bíblico estabelecido por Deus, se quebra também uma corrente, uma conjunção de princípios bíblicos que também são estabelecidos ao homem. Uma outra questão: o dízimo não é para o pastor. O dízimo é: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo não é para o pastor. O dízimo não se entrega para o pastor. O dízimo se entrega na casa do tesouro para que haja mantimento na casa do tesouro. Foi um princípio bíblico estabelecido por Deus. E o que é uma igreja? Um lugar edificado a Deus, documentado e regularizado. Sempre alguém vai questionar a seguinte questão: mas a igreja não é onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome? Ali, Deus está falando a uma igreja primitiva que está nascendo, que está começando, e a igreja do Senhor, o templo, que são os seres humanos, o templo móvel, é a morada do Espírito Santo. Mas aonde Deus ordena a bênção é num templo físico edificado e consagrado a Deus. Uma questão muito importante: esse templo precisa ser regulamentado, documentado, já que lá atrás, na época da Bíblia, não havia uma regulamentação jurídica, já que a igreja era perseguida naquela época. Então, era impossível se regularizar um templo naquela época da igreja primitiva. Mas hoje não. Hoje existe sim uma forma de você regularizar o templo. Não é difícil. Inclusive, existe uma lei pétrea, porque faz parte da Constituição Federal, que o lugar de culto ele tem que ser protegido por lei. Então hoje não existe uma perseguição que impede você de abrir e constituir uma igreja. Então a lei federal 2848, artigo 208, 2848, artigo 208, ela diz que o lugar de culto tem que ser protegido por lei. Ela é protegido, o governo tem obrigação de proteger o lugar de culto. Mas o lugar de culto é um lugar regulamentado dentro da lei. Então, uma igreja, ela precisa ser documentada e regulamentada. Não pode ser um lugar clandestino, já que a lei brasileira,
ela permite sim ser regulamentada um lugar de culto, né? Então, o dízimo se entrega na casa do tesouro. Todas as passagens bíblicas, você vai ver que o dízimo está sendo entregue na casa de Deus. O único lugar que o dízimo foi entregue fora do altar é quando ainda não existia o templo. Em Gênesis, capítulo 14, aonde Melquisedeque ele é chamado por Abraão para receber o dízimo. Mas veja que Melquisedeque, ele era da ordem, né, dos Melquisedeques, era um sacerdote da ordem dos Melquisedeques, que Melquisedeque não é nome, era um sacerdote de uma linhagem especial, que se ele sai da onde está para receber aquele dízimo, ali ele faz um quiduche para receber aquele dízimo de Abraão e levar para um lugar que futuramente seria edificado por Deus, constituído por Deus. Mas ele era um Melquisedeque. Hoje, um pastor que não tem igreja, um templo físico, ele não pode receber o dízimo. Se ele fizer isso, ele está quebrando os princípios estabelecidos por Deus. Por quê? Porque trazei o dízimo à casa do tesouro. Quando esta ordem, quando esse princípio é estabelecido por Deus, aqui já existia o templo. O templo já existia e o templo já estava constituído por Deus. O próprio Jesus, ele está ali na frente do gasofilácio, no templo, vendo as pessoas que ofertavam e que dizimavam na casa de Deus. Tanto que ele faz uma comparação, dizendo que a viúva tinha dizimado mais, ofertado mais, do que qualquer outra pessoa que estava ali, porque ela tinha dado tudo que ela tinha dado por amor, e algumas pessoas davam do que sobravam. Veja que essas ofertas e esses dízimos estão sendo depositados no gasofilácio. Aonde ficava o gasofilácio? Ficava ao lado do lugar, né, que era chamado a verdade, o templo, né, o caminho, a verdade e a vida, né? E era um corredor no templo que se chamava isso, caminho, verdade e a vida. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas era um corredor que dava acesso ao altar. Então esse caminho, esse corredor chamado caminho, verdade e vida, ali ficava o gasofilácio, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Então, tem pessoas que dizimam, mas não estão dizimando, porque estão dizimando numa célula, estão dizimando numa casa de paz, estão dizimando num agrupe, estão dizimando num ponto de pregação que não é ligado a uma igreja constituída. É necessário que um ponto de pregação já fala, é um ponto de pregação de uma igreja que é constituída e legalizada por lei. Então, onde não existe uma igreja constituída e legalizada por lei, ali não foi edificado e consagrado um santuário de Deus. Lembre-se dessa frase, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei, é você levar à casa do tesouro. Então, você que está aí assistindo esse vídeo, procure agora mesmo o seu pastor, o pastor da sua igreja, a igreja aí a qual você pertence e faz parte, e regularize sua situação com Deus. Porque quando se quebra um princípio estabelecido por Deus, também se quebra uma conjunção de princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E isso nos leva a algumas situações contrárias ao próprio desejo de Deus, que é que o homem viva bem, que ele seja feliz, que haja mantimento nos seus celeiros e que todo devorador, todo gafanhoto seja repreendido no meio da sua família. Porque o inimigo das nossas almas sabe que aonde falta recursos, também falta paz, haverá brigas, contendas, e isso sempre será um gatilho para ele usar como um objetivo para criar destruição no meio do lar. Pensa nisso que eu estou falando para vocês, isso é importante. Princípios são princípios e precisam ser seguidos à risca, pois é assim que determina o Senhor. Shalom, Deus te abençoe.